Olá, pessoal. Voltei aqui para responder as perguntas lá da caixinha, né, que a gente colocou ontem, perguntando sobre quais eram as suas dúvidas sobre melasma. E, bom, tô com a minha colinha aqui das perguntas que foram feitas, né? Algumas perguntas foram recorrentes, mas eu vou tentar responder todo mundo e tentar ajudar. Bom, primeira coisa, né? Uma das perguntas que muito se fez é se o sol, a radiação solar, ela piora o melasma. Sim, a radiação solar, ela pode sim piorar o melasma, porque quando nós tomamos sol, a radiação, principalmente a radiação UVA e a UVB, né, que chegam na nossa pele, a UVA, ela consegue transpassar a nossa barreira de epiderme, né, e ela gera um processo inflamatório na nossa pele. A radiação UV e o infravermelho geram também aquecimento, o que também acaba causando um processo inflamatório. E o que acontece com a radiação solar? Ela atinge justamente a célula responsável pela produção do pigmento, né, que vai exacerbar esse pigmento, que é o melanócito. Então, estimulando o melanócito, né, gerando um processo inflamatório no melanócito, a gente vai ter um estímulo de pigmentação. E esse melanócito, ele tá ali para defender a nossa célula. Por isso, ele começa a produzir mais melanina, piorando os quadros de melasma. Muitos de vocês já ouviram falar em fotoproteção via oral, né? Em cápsulas, enfim. E aí uma das perguntas que foram feitas para mim é se o fotoprotetor oral, ele ajuda a controlar o melasma. Bom, o que é o fotoprotetor oral? Eles são substâncias, né, geralmente fitoterápicos, como o polipódio leucotomos, ou com algumas substâncias também que têm uma ação de suprimir a quantidade de radicais livres na pele, tem uma ação antioxidante, como é o caso do resveratrol também. E essas substâncias, elas vão fazer com que as tuas células tenham uma defesa melhor. Tendo essa defesa melhor, elas conseguem se defender melhor da radiação solar. Portanto, o fotoprotetor oral, ele ajuda nessa defesa, ele ajuda a fazer com que essa pele ela se torne mais resistente, né, a essa radiação, a essas agressões, né? E ele sim faz parte dos protocolos de tratamento de melasma. Hoje, quem já fez tratamento de melasma comigo, os meus pacientes sabem que meu tratamento, ele não é somente via tópica, ele também tem a parte oral, que é muito importante a gente trabalhar essas defesas internas do nosso corpo. Quais ativos eu utilizo para o tratamento do melasma? Gente, são muitos ativos, tá? Mas hoje os mais utilizados, a cisteamina, o ácido tranexâmico, o IDP2, o Inacri, o Angiolbi, nós temos o Fisavier, o resveratrol, o polipódio leucotomos, Red Orange Complex, Oleolar, né? São muitos ativos que precisam ser combinados, tanto para a parte tópica quanto para a parte via oral. E quanto à parte de intradermoterapia, né, dos injetáveis, também a gente tem alguns ativos bem específicos, como o ácido tranexâmico, o IDP2, o ácido cólico, o ácido fítico, né, que são ativos que eles têm essa ação de despigmentação da pele, uma ação de clareamento e bem potente, porque eles já são colocados na camada de pele realmente que a gente precisa. Então, se você tem melasma, né, se você já tentou tratamentos, não obteve resultado e quer tentar, né, fazer um tratamento com a gente, ver a nossa pegada de tratamento, como é que a gente avalia o nosso paciente, como é que você vai ser tratado, como é que vai ser conduzido durante esse processo, eu vou deixar aqui o contato que você pode entrar, né, em contato pelo nosso WhatsApp e agendar uma consulta que eu vou ter uma satisfação em poder lhe atender e tentar chegar num protocolo que realmente vai te dar um bom resultado. Outra pergunta que foi feita é se existe uma idade prevalente para o aparecimento do melasma. Bom, o melasma ele tem diversos fatores, né? Não é somente a radiação solar que predispõe ao aparecimento do melasma, mas principalmente os processos endógenos, como as alterações hormonais, né? E também alterações na microbiota intestinal. Então, geralmente esse melasma ele vai aparecer já numa mulher adulta, jovem, mas adulta, por volta dos 20 a 26 anos de idade, ele já pode começar a aparecer. Se essa mulher ela engravidou, ou seja, ela sofreu com os processos de alteração hormonal da gestação,
torna, né, esse melasma mais fácil ainda de ser apresentado na pele, né? Mas como eu falei também para vocês, a gente não pode esquecer da parte intestinal. O intestino, ele tem uma influência fundamental na nossa pele, em todo o nosso processo de pele. Quando se fala de hormônio, muitas vezes se pensa somente, né, nas gônadas, né, mas que são os órgãos reprodutores, mas a parte hormonal, ela tem muita ligação com a parte intestinal, né? Já existem estudos que mostram que o nosso intestino, ele comanda boa parte dos nossos hormônios. Então, os nossos hormônios sexuais, eles também dependem da saúde do nosso intestino. Portanto, o melasma, ele pode ocorrer por alterações hormonais e intestinais a partir de 20 anos. Quem tem sardas, né, que são as efélides, aquelas manchinhas na face, que muitas vezes são hereditárias ou características de pessoas mais com pele de cabelos ruivos, né, pele clara e cabelos ruivos. Essas sardas, né, elas podem se transformar em melasma. Gente, as sardas, elas são geralmente hereditárias, né, são manchinhas na pele, são alterações hipercrômicas na pele hereditárias. Elas em si não vão dar origem a um melasma, mas a pessoa que tem sardas, ela sim pode ter melasma e fazer com que esse melasma se misture a essas sardas, virando uma mancha única, tá? E melasma some, né? Uma pergunta recorrente, né? É possível fazer sumir o melasma? Bom, o melasma é um processo inflamatório da nossa pele que não existe cura, mas existe tratamento. E como qualquer procedimento que não há cura, o que a gente pode dizer para os nossos pacientes é que se você cuidar, se você fizer o tratamento corretamente, você consegue ter uma pele clara, uma pele com a coloração mais uniforme. Mas significa que esse melasma não vai voltar a aparecer? De jeito nenhum, a gente não pode prometer isso. Muito pelo contrário, isso pode sim, o melasma ele pode voltar a aparecer se você se expor novamente à radiação solar, sem a fotoproteção adequada, num processo novo gestacional em que o teu corpo entre em desequilíbrio, tá? Então, o melasma, a mancha na pele em si, nós conseguimos dar um excelente clareamento para essa mancha, mas não há possibilidade de se prometer que essa mancha suma. Então, se você vê um tratamento, né, sendo prometido que a mancha vai sumir da sua pele, cuidado, tá? Cuidado que muitas vezes aqueles peelings muito fortes, muito agressivos, aqueles procedimentos prometidos como milagrosos para assumir o melasma, muitas vezes eles são uma emboscada. Porque se você irrita a sua pele, a tendência é que essa pele volte novamente a pigmentar e a gente tem um efeito rebote, que é uma mancha pior ainda. Então existe sim tratamento, existe controle. E qual o melhor protocolo para tratar o melasma? Essa foi uma outra pergunta, provavelmente de uma profissional, né, que trabalha com isso. Bom, gente, não existe uma receita de bolo para tratamento de melasma, né? Eu estaria errando com vocês se eu dissesse, olha, segue esse passo a passo que vai dar certo. Não, cada organismo é um organismo. O que é importante é a gente saber combinar os tratamentos de acordo com cada paciente. Então, primeiro, na minha clínica, o meu paciente ele passa por uma avaliação integrativa, onde eu vou avaliar as funções intestinais desse paciente, né, observar como é que tá as questões hormonais, a alimentação desse paciente, né, os seus hábitos diários, né. A partir disso, a gente vai traçar um planejamento de tratamento que podem ser introduzidos intradermoterapia, né, que são as injeçõezinhas de ativos despigmentantes na pele. A gente utiliza alguns peelings que não são aqueles peelings descamativos, mas são peelings para fazer despigmentação, microagulhamento para fazer introdução de alguns ativos também, né? A parte via oral, que são os ativos orais para o tratamento, e a parte tópica do home care, que é onde o paciente ele vai ter que usar todos os dias o seu produto em casa, né? E também o tempo de tratamento. Tratamento de melasma é um tratamento prolongado, não existe o tratamento de melasma de 1-2 meses. O tratamento ele é longo, mas se seguido à risca, seguido corretamente, a gente consegue excelentes resultados. Quais ativos eu utilizo para o tratamento do melasma? Gente, são muitos ativos, tá? Mas hoje os mais utilizados, a cisteamina, o ácido tranexâmico, o IDP2, o Inacri, o Angiolbi, nós temos o Fisavier, o Resveratrol, o Polipódio Leucotomus, Red Orange Complex, Oleolar, né? São muitos ativos que precisam ser combinados, tanto para a parte tópica
quanto para a parte via oral. E quanto à parte de intradermoterapia, né, dos injetáveis, também a gente tem alguns ativos bem específicos, como o ácido tranexâmico, o IDP2, o ácido cólico, o ácido fítico, né, que são ativos que eles têm essa ação de despigmentação da pele, uma ação de clareamento e bem potente, porque eles já são colocados na camada de pele realmente que a gente precisa. Então, se você tem melasma, né, se você já tentou o tratamento, não obteve resultado e quer tentar, né, fazer um tratamento com a gente, ver a nossa pegada de tratamento, como é que a gente avalia o nosso paciente, como é que você vai ser tratado, como é que vai ser conduzido durante esse processo, eu vou deixar aqui o contato que você pode entrar, né, em contato pelo nosso WhatsApp e agendar uma consulta que eu vou ter uma satisfação em poder lhe atender e tentar chegar num protocolo que realmente vai te dar um bom resultado.